A graça e a paz do Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida, minha ovelha amada. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Desejo que o seu dia tenha sido maravilhoso. Conta aqui para mim como você está, como está a sua família, como está a sua vida espiritual, como você está. Amém? Quero pedir para você, tá, que você não pule esta live, que você não pule esse vídeo. Qualquer coisa que você esteja fazendo agora, se você não puder parar, continue, mas deixe essa live tocando, deixe esse vídeo sendo reproduzido. Se você não está assistindo ao vivo aqui agora, não tem importância, não tem problema, tá? E fica comigo até o final. Quero pedir que você deixe o seu like, que é o joinha, que você que ainda não se inscreveu, se inscreva. 70% das pessoas que veem o canal não se inscrevem. Então, por favor, meu amigo, minha amiga, se inscreva aqui no canal, é gratuito, rápido, tá bom? Peço também que você compartilhe, porque as maiores visualizações aqui do canal, elas são oriundas de compartilhamento. Então tá dando certo e eu peço que você continue a compartilhar. E como nós sempre deixamos aqui uma palavra, eu quero deixar hoje em 1 Reis capítulo 3, a partir do versículo 16, tá? Porque todo dia nós temos uma ministração da palavra. Depois da ministração da palavra, a ministração da oração com um ato profético, de oração por documentos chaves, tá? Eu já tenho te ensinado, te mostrado brevemente na palavra, que o poder não está nos objetos em si, tá? O poder está na palavra, o poder está no nome de Jesus, o poder está no sangue de Jesus e no Senhor Espírito Santo. Porém, quando nós oramos aqui como atos proféticos, há uma manifestação da unção de Deus, que ela é transferível, tá? Ela ativa aqui objetos e o poder de Deus se manifesta. São atos proféticos que estão tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, tá? Como Jesus que cuspiu na terra, fez lodo com aquele cuspe, com aquela saliva, curou um cego, a mulher do fluxo de sangue que foi curada porque tocou nas vestes de Jesus. Atos capítulo 19, você verá também lá, as roupas do apóstolo Paulo eram levadas e as enfermidades e espíritos malignos fugiam, não da roupa, mas fugiam da unção de Deus que estava ali manifestada, estava naquela roupa, tá bom? São atos de fé, tá? Vamos aqui em 1 Reis capítulo 3, versículo 16, tá? 1 Reis, capítulo 3, versículo 16, diz assim: Então, 2 prostitutas foram falar com o rei Salomão. Apresentaram-se diante dele, e uma das mulheres disse: Ah, meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No 3º dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, não havia nenhuma outra pessoa conosco na casa, somente nós duas estávamos ali. De noite, o filho desta mulher morreu, porque ela se deitou sobre ele. Ela levantou-se no meio da noite, e enquanto esta sua serva dormia, tirou o meu filho que estava do meu lado e o pôs na cama dela. Depois, colocou o filho dela morto nos meus braços. Quando eu me levantei de madrugada para dar de mamar ao meu filho, eis que ele estava morto, porém quando reparei nele pela manhã, eis que não era o filho que eu tinha dado à luz. Então a outra mulher disse: Não, o que está vivo é o meu filho, o seu é o que está morto. Porém a primeira mulher respondeu: Não, o que está morto é o seu filho, o meu é o que está vivo. E assim elas falaram diante do rei. Então o rei Salomão disse: Esta diz: O que está vivo é o meu filho, e o seu filho é o que está morto. E a outra responde: Não, o que está morto é o seu filho, e o meu filho é o que está vivo. E o rei continuou: Tragam-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. Então o rei disse: Cortem o menino que está vivo em 2 partes
e deem metade a uma e metade a outra. Então se aguçou o amor materno da mulher, cujo filho estava vivo, e ela disse ao rei: Ah, meu senhor, deem a ela o menino vivo, não o matem de jeito nenhum. Porém a outra dizia: Ele não será nem seu, nem meu. Podem cortá-lo ao meio. Então o rei disse: Entreguem o menino vivo à primeira mulher, não o matem, ela é a mãe do menino. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Então, nós estamos hoje no dia 14 desta campanha da justiça, e você já entendeu de uma forma melhor e mais profunda as áreas da nossa vida. Então, por exemplo, tem uma área da nossa vida que é a nossa vida espiritual, que é a nossa oração, a leitura da palavra, a adoração, é o congregar, tá? Isso é a nossa vida espiritual com Deus. Você tem a sua vida emocional, afetiva, familiar, tá? Então, é o marido, a esposa, o casamento faz parte dessa família, dessa vida emocional, tá? Os filhos, essa área familiar. Você tem a área profissional, tá? Que é o seu trabalho, a sua empresa, aquilo que você faz. Nós que somos ministros de Deus, que temos alguma função na casa de Deus, isso já é a nossa vida ministerial, é o nosso ministério, é aquilo que nós trabalhamos, os nossos dons, os nossos talentos. Isso é uma vida ministerial. Tem também a nossa área da saúde física, o nosso corpo físico, tá? Então tem pessoas que estão com problema na área da saúde física. Também tem uma outra área da saúde, que é a saúde emocional. Ansiedade, depressão, tristeza, desânimo, são enfermidades da alma, traumas, abusos. Isso é a parte da saúde emocional, tá? Tem a área também financeira, dinheiro, né, dívidas, problemas financeiros. Então você tem também uma área financeira e justiça. E o que abarcaria essa área da justiça? Então, quando você tem, em primeiro lugar, todos nós, mais cedo ou mais tarde, teremos que lidar com questões de justiça, tá? Pelo menos uma vez na sua vida. Então, por exemplo, o seu pai ou sua mãe faleceu. Ele vai te deixar ali uma herança, ou se não deixou nenhum bem, você vai ter que tratar ali da certidão de óbito e fazer um inventário negativo, tá? Então, você vai ter que lidar com essas questões. Se você tiver uma herança para receber, você vai ter que lidar também com o inventário, tá? Se você tiver um problema com um carro, com uma moto, com uma casa, com uma compra e venda, com algum aparelho que deu problema, você vai ter que acionar a justiça para reaver seus direitos, tá? Se você foi lesado também, né, não recebeu algum valor, tá? Então, por exemplo, causa trabalhista, você trabalhou e não recebeu, você pode ser acusado de algo injustamente e sofrer um processo criminal, tá? Você pode também ter uma questão do INSS, um benefício, uma pensão para receber, por exemplo, e tem diversas situações também como perseguição, tá? Então, às vezes não está ainda na área da justiça em si, mas pensa bem, tem pessoas falando mal de você, tem pessoas te perseguindo, te caluniando, te difamando, falando mal de você, seja na sua igreja, na sua família, tá? Existem essas diversas situações e também, dentro daquilo que nós falamos, a situação quando alguém tira aquilo que é seu por direito, tá? Quando alguém toma alguma coisa que é seu, também isso é área da justiça, porque isso é uma injustiça, entendeu? Então, nós temos essas diversas áreas da nossa vida e você está entendendo o que é justiça, então envolvendo processos na justiça, causas na justiça, demandas no judiciário, tá? Processo criminal, processo civil, processo de família. Conheço pessoas, por exemplo, que estão precisando para pagar a faculdade da ajuda de um pai que não dá nada, tá? Uma pensão alimentícia que consiste numa ajuda em pagar a mensalidade na faculdade. Ou seja, isso é a área da justiça,
né? Porque o pai tem que ajudar o filho, tem que ajudar a filha. Então você está vendo como tem diversas demandas, e aí na oração seja que Deus vai mover o coração dessa pessoa, ou mesmo o coração ali do juiz, porque quando uma pessoa então ela não coopera, Deus usa autoridades, juízes, para nos abençoar e nos ajudar. E é o caso que nós estamos vendo aqui. E hoje estou trazendo uma em que o rei Salomão, ele foi um juiz para julgar uma causa. Qual foi o problema aqui? Eram duas mulheres dentro de um quarto apenas, né? As duas tinham filhos recém-nascidos, e a Bíblia diz que uma mulher ela chega agora diante do rei Salomão para dizer o seguinte: olha, eu estava com o meu filho, eu ganhei o meu filho, 3 dias depois, esta colega aqui de quarto, ela também teve o filho dela, e ela matou o próprio filho, porque ela dormiu em cima dele, ela deitou em cima dele, sufocou, tá? Então você que é mãe, né, você sabe que uma das primeiras orientações de um médico é que nunca, principalmente quando se trata de uma criança recém-nascida, ela nunca pode dormir na mesma cama que o pai e a mãe. Tem que ter um berço separado. Por quê? Porque durante a noite, tanto a criança como nós podemos rolar e matar a criança sufocada. E foi o que aconteceu com essa mulher. Ela matou o próprio filho. Isso, no sentido simbólico e espiritual, representa pessoas que a própria pessoa, ela mata os seus sonhos. A própria pessoa mata, ela se auto-sabota, ela se autodestrói. E diz aí pra mim, você já conheceu pessoas assim? Eu vou te falar o seguinte: eu já conheci e eu conheço pessoas que são assim, tá? Jovens que são assim, adultos que são assim, pessoas idosas que hoje estão idosas que são assim. Então pare e pensa numa pessoa que, por exemplo, ela nunca consegue terminar nada. Ela começa uma faculdade, ela vai lá, ela tranca. Aí ela começa um outro curso, ela vai lá e tranca. Ou ela entra num trabalho, fica ali 2, 3 meses e sai. Aí ela entra em outro trabalho, fica 1 mês, 2 meses e sai. Aí depois vai para outro trabalho, ou seja, não fica em trabalho nenhum. Tem pessoas também que ela sabe que ela é uma pessoa viciada. Então, por exemplo, uma pessoa que é alcoólatra ou viciada tem algum vício, e esse vício consome ela. Então pode ser um vício numa pornografia, pode ser um vício de uma bebida alcoólica, pode ser vício de drogas, tá? Inaláveis, e a pessoa sabe que aquilo ali prejudica ela, mata a alegria dela, destrói o corpo dela, destrói as finanças dela, mas ela não se controla. Então é essa figura aqui da mulher que deita com seu corpo e mata o próprio filho. Isso aqui para nós é simbólico, tá? É profético, ou seja, pessoas que elas mesmas, elas se auto-sabotam. Deus pode liberar uma palavra para ela, mas ela determina, não, isso não vai acontecer. Então a própria pessoa, ela mata o chamado de Deus. A própria pessoa, ela mata o dom de Deus na vida dela, ela mata o chamado de Deus na vida dela, ela mata a unção do Espírito Santo na vida dela, tá? Só que, e aí onde que vem o problema? Quando ela vê a outra pessoa que está com o seu filho, ela não aceita a alegria do outro, ela não aceita o sucesso do outro. E eu vou te dizer uma coisa, principalmente na nossa cultura do nosso país, é uma cultura que é nesse nível, é uma cultura de inveja, é uma cultura de ciúme, é uma cultura de competição. Então, imagina que numa rua uma pessoa abre um açaí, passa uma semana, 3, 4, 5 pessoas abrem um açaí. A pessoa abre lá um negócio, daqui a uma semana todo mundo abre do mesmo negócio, tá? Então uma pessoa, ela foi abençoada, ela construiu a casa dela, a outra pessoa não aceita. Então essa figura da pessoa que ela mata o próprio filho é uma pessoa que ela mesma, ela destrói tudo aquilo que vem nas mãos dela. Então não é a questão do diabo, não é a questão que o inimigo está furioso, não é a questão que o inimigo se levantou, não. Então quero te dizer que tem pessoas que você... E onde que entra aqui o problema? Tá? Eu estou falando agora para mim e para você, que Deus está ministrando no meu coração. O primeiro problema que você deve evitar
é estar no mesmo ambiente, porque o que a palavra está nos ensinando aqui? Onde que começou o problema? O problema começou quando a mulher, a mãe do filho vivo, a que ama o filho vivo, ela foi dormir, ficar no mesmo quarto que aquela mãe relapsa que matou o próprio filho. Estou falando aqui no sentido figurado, amém? Não estou entrando aqui no sentido aqui que foi um acidente. Vamos partir do pressuposto que ela foi relapsa e negligente, porque é um sentido simbólico. É um sentido daquela pessoa que ela não zela por aquilo que Deus dá nas mãos dela. Então ela foi relapsa. Onde que entra o problema aqui? Que a mãe do filho vivo habitou, ficou no mesmo quarto que a mãe negligente, que a mãe relapsa. Então o que Deus está nos ensinando aqui, né? Porque não é somente nós começarmos aqui a orar e fazer atos proféticos. Por que tem que ter a palavra? Porque tem que ter um ensino. O máximo que você puder, você tem que se proteger para não sofrer a injustiça. Você entende o que Deus quer nos ensinar? Então, por exemplo, você tem um carro, para que você não seja assaltado, tranque ele. Se você tem uma casa, construa um muro, coloque um arame farpado para ninguém invadir a sua casa. Então você tem que se cercar, você tem que se proteger para você evitar a injustiça, tá certo? Você vai alugar a sua casa por um inquilino, por exemplo, peça um contrato, faça um contrato com a pessoa, peça 2 meses antecipados para a pessoa não te deixar prejuízo. Ou seja, quando nós estamos falando de injustiça, a palavra de Deus está nos ensinando, mostrando onde que começa o erro. Ela está nos ensinando para você evitar passar por estas situações. Por isso que entra a questão da sabedoria. Então, onde que começa o problema? Ela estava no mesmo ambiente de uma mãe relapsa. E como ela matou o próprio filho e não aceita que a outra tenha um filho vivo, ela foi lá e roubou a criança viva e deixou a criança morta. Então tem pessoas que é o seguinte, ela destrói aquilo que era dela, ela procrastina, ela sabota aquilo que é dela, ela não dá valor àquilo que é dela, ela desfaz daquilo que é dela, e quando ela vê você bem, ela quer vir e roubar o que você tem. Mas não é porque, na verdade, ela quer ter o que você tem. Parece que é, mas não é. Por quê? Porque no decorrer da história, quando a verdadeira mãe vai pedir justiça, a mãe falsa, ela diz assim, não vai ser nem meu nem seu. Divide no meio, porque ele tem que morrer. Então você percebe que a questão da falsa mãe não era nem ficar com a criança. O ponto dela é o seguinte, eu não sou feliz, você não vai ser feliz. Eu não tenho nada, você também não pode ter nada. Eu não tenho um ministério, então você não pode ter um ministério. Eu não sou próspero, então você também não pode ser próspero. Eu quebrei a minha empresa, então você tem que quebrar a sua empresa. Eu fracassei no meu casamento, então você também tem que fracassar. Eu fracassei com os meus filhos, então você também tem que fracassar. Você entende, então? Então evite ao máximo estar no ambiente dessas pessoas. E a palavra diz o seguinte, que quando ela faz essa proposta, nós já vamos encerrar aqui, a Bíblia diz que a verdadeira mãe, ela preferiu ver, por um momento, ela tomou uma escolha de preferir o filho com uma falsa mãe do que matar a criança. Então, o que eu quero dizer? Vai ter situações, minha amada, vai ter situações, meu amado, que Deus vai te colocar em circunstâncias para testar o seu coração e você vai sair dessa situação mais sábio, mais entendido. Você me entende? Então vai ter situações que, entre aspas, você vai ter que fazer aquilo que aquela mãe, por um instante, ela teve que fazer. O que ela teve que fazer? Ela teve que, entre aspas, abrir mão da criança, não porque ela não queria o filho, ela queria que a vida do filho, você entende? Ainda que essa vida não fosse estar com ela, ainda que o filho não fosse estar com ela, mas entre ver o filho morto consigo e ver o filho vivo com outra, ela preferiu. E aí que veio a justiça de Deus. Então quero dizer o seguinte, que aquilo que é seu por direito, Deus não vai deixar que seja roubado. Agora você aprenda uma lição. Deus vai fazer justiça sim para você, tá? Mas você analise agora a sua vida e se afaste
Se afaste de pessoas que vão querer roubar você. Não conviva, escuta o que eu estou te falando, não conviva com essas pessoas, não more com essas pessoas no sentido figurado, não conviva com essas pessoas, não more com essas pessoas, não conte seus planos, não conte seus desejos, não conte seus projetos, ou seja, não fique com seu filho, que é sua promessa, que é a sua bênção, não fique com pessoas assim. E tudo aquilo que é seu, Deus vai restituir, amém? Eu já estou aqui com as documentações, então essa aqui é a ministração da palavra. Se você quiser aprender mais, leia de novo essa passagem, volte aqui o vídeo de oração e nós vamos começar a orar, tá? E conforme Deus tem me impulsionado, eu quero orar mais uma vez, começar a orar aqui pelos casais, tá? Por quê? Porque é uma realidade, muitos casais, muitos casamentos passando por situações, tá? Passando por situações de crise. Então tá aqui, eu tenho aqui certidão de casamento nas minhas mãos, tá? Então você que ainda, então para começo de conversa, você que é apenas juntado, saiba que você precisa disso aqui, ó, tá? Não é escritura de união estável, é uma certidão de casamento. Você precisa cumprir com a lei dos homens e com a lei de Deus. Então, eu vou estar orando por pessoas que precisam acertar a sua situação e vou orar também por casais em crise. Amém? Senhor, meu Deus e amado Pai, me levanta agora em oração, nesse ato profético, Senhor, nesta live, nesta oração de guerra das 3 horas da manhã. Quero orar por todos aqueles, meu Pai, que estão amaziados, juntados e não são casados. Amado Espírito Santo, que o Senhor venha ajudar o teu povo a regularizar a sua situação. Amado Espírito Santo, convença-os do pecado, do juízo e da justiça. Amado e Santo Espírito, convença-os da tua verdade e todo espírito de engano seja repreendido. Quero orar em favor dos casais que estão em crise, praticamente já divorciados, em processo de divórcio. Quero clamar nesta hora, amado Espírito Santo, Senhor, aqueles casais que já estão separados dentro de casa, que não dialogam, que não conversam, que ficam em quartos separados, que se agridem fisicamente, que se agridem verbalmente, que não tem mais respeito, não tem mais amizade, não tem mais cumplicidade. Amado e doce Espírito Santo, eu oro para que haja uma restauração dos casamentos, que o Senhor entre agora em todos os casais, em todos os casamentos, trazendo restauração, trazendo, meu Pai, a tua bênção em favor dos casais. Quero colocar também aqui agora esta certidão de nascimento, Senhor, representando, Pai, o milagre, o dom de milagre. Assim como há um milagre, Senhor, de ressurreição, há o dom e a unção de milagre, Senhor, para trazer à existência as crianças para os casais que não conseguem gerar filhos. Eu coloco agora homens e mulheres que têm problemas, meu Pai, para gerar filhos. Eu peço que seja repreendido, meu Pai, toda enfermidade, a endometriose, o ovário policístico, todo cisto, todo mioma, a ausência de ovários, a ausência de ovulação, a ausência de menstruação, a ausência, meu Pai, de útero. Eu clamo nessa hora, meu Pai, por milagres criativos. O Senhor criando os órgãos que não existem. O Senhor, meu Pai, nesta hora, Senhor, matando todo câncer, toda célula defeituosa, o Senhor trocando, o Senhor substituindo. Pai, o Senhor fazendo agora, meu Pai, os casais férteis. E como, Senhor, um prodígio, um sinal e uma maravilha extraordinária, eu peço que esses casais que não podem gerar ou estão em dificuldades para gerar, que o Senhor venha entregar para esses casais, meu Pai, gêmeos e trigêmeos, conforme a fome, a sede e a fé de cada um, para ser um sinal de que o Senhor não apenas deu um filho, mas que o Senhor deu gêmeos, trigêmeos. Pai, opera esta bênção. Quero orar também, Senhor, nesta hora, por, Senhor, as causas na justiça, causas
causas criminais, causas cíveis, causas de família, causas trabalhistas, causas de INSS. Pai, todos os processos que têm audiências marcadas, que o Senhor venha dar vitória nessas audiências. Eu peço que o Senhor venha fazer e distribuir justiça ao teu povo, tudo aquilo que o teu povo foi roubado, tudo aquilo que o teu povo foi fraudado. Senhor, eu te peço um tempo de restituição em dobro, o dinheiro sendo devolvido, os bens sendo devolvidos, o casamento sendo devolvido, as famílias sendo restauradas, devolvidas e restituídas. Eu clamo, Senhor, para que o Senhor venha operar, que os processos, meu Pai, venham, meu Pai, mover, venham caminhar. Eu oro ao Senhor nesta hora, meu Pai, também por chaves, representando, Senhor, a abertura de portas, todas as portas que estão fechadas, que o Senhor venha abrir as portas para o teu povo, Senhor, em nome de portas de trabalho, portas de emprego, que o Senhor venha trazer estratégia, sabedoria, uma solução. Eu oro ao Senhor também por meu Pai, representando aqui a carteira, representando as finanças do teu povo, que o Senhor venha dar milagres financeiros, que o Senhor venha abrir portas, que o Senhor venha manter o teu povo, ajuda o teu povo que está em crise financeira, crise na empresa, crise em dívidas, envia clientes. Senhor, restaura, ressuscita os negócios, ressuscita as empresas, faça um milagre. Eu oro ao Senhor também, meu Pai, esse relógio representando o tempo. Pai, e eu peço aceleração, aquilo que iria demorar 3 anos, que o Senhor venha fazer, meu Pai, Senhor, em 1 ano, aquilo que iria demorar, meu Pai, 2 anos, o Senhor faça em 6 meses, aquilo que ia demorar um ano, Senhor, o Senhor faça em 3 meses, em 2 meses. Eu peço que o Senhor venha abreviar o tempo no nosso ministério, na nossa vida espiritual, as promessas, as bênçãos do Senhor que sejam aceleradas. Derrama da tua bênção. Eu peço que o Senhor venha abençoar também, Senhor, aqueles que estão para tirar carteira de motorista, que o Senhor venha derramar dessa bênção. Eu oro, Senhor, por aqueles que precisam e querem sair do Brasil. Meu Pai, eu peço que o Senhor venha liberar passaportes, vistos, passagens aéreas. Peço, meu Pai, por favor, daqueles que precisam retornar ao Brasil, que o Senhor venha também dar a condição, o visto, o documento, que todo embaraço, meu Pai, nos consulados seja resolvido, que o Senhor venha abençoar o teu povo, também livrando da perseguição familiar, da perseguição ministerial. Meu Pai, eu te peço também meu Pai, contra, Senhor, infâmia, mentira, difamação, calúnias, que a verdade venha à tona na tua presença dessa live, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Minha amiga, meu amigo, meu irmão, minha irmã, minha ovelha querida e amada, muito obrigado por você ficar comigo aqui até esse horário, tá? Compartilha para o máximo de pessoas. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Deixa o seu testemunho, você que ainda não deixou. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Graça e paz e tchau, tchau.